Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Deixa eu fazer aqui um motivacional, fazer aqui uma melhoria também da minha aparência, algumas olheiras e vamos alterar isso. Grande parte dos produtos que eu vou usar não estão à venda, ok? São produtos, alguns deles que foram de edição limitada e que não estão à venda, mas vocês têm que usar e adaptar de acordo com as coisinhas que têm aí em casa, ok? É apenas uma sugestão e motivação para vos, no fundo, vocês se arranjarem, se cuidarem, se mimarem. Pronto. Então, dito isto, antes que depois me perguntem, mas este produto, aquele produto, grande parte deles não existem à venda. Bom, tenho a minha skincare feita há coisa de 10 minutos, mais ou menos. Eu vou utilizar um produto que é um tinte de sérum da Catrice, que não existe à venda, mas existe hoje em dia muitas bases de maquilhagem em sérum. Portanto, e vou usar o corretor que existe à venda, que é o Beauty Glazed, que existe à venda na Temu, ok? Eu vou colocar aqui assim. Este corretor é um corretor que tem muita cobertura. O pigmento é bastante intenso, ok? Portanto, tenham cuidado, porque às vezes pode ser em demasia. É mais aqui no meu sulco. Olha, ignorem o cão. Quando os donos não estão em casa, ele uiva, ele ladra, coitadinho. Está assim o dia todo, até os donos chegarem. Eu hoje comecei com o corretor, porque tenho muita olheira. E assim ele vai assentando também aqui nas linhas. E como fiz a skincare há pouco tempo, ele acaba por ainda ter hidratação por baixo, porque este corretor, além de bastante pigmentado, ele não é hidratante, portanto, e assim como eu já fiz o meu cuidado de rosto, ele vai ficar melhor e assentar melhor na pele. Ele é um bom corretor, mas é preciso ter muito cuidado. A base é de coteiro. Vocês sabem que eu não sou propriamente fã das bases de coteiro, mas é uma base luminosa, portanto, de sérum. E com o pincel dou leves batidinhas para a base entrar na pele. Vou fazer um look monocromático. Eu acho que já tenho vários looks destes no canal. Passar um pouquinho de pó da Teco na zona da olheira, mas muito pouco. Como disse, o corretor não é hidratante e então eu faço sempre isto para integrar bem o corretor. Então, com a borlita, um pouquinho. É só mesmo, sabem porquê? Porque se eu não fixar, a máscara de pestanas transfere-me. Eu já vou-vos mostrar qual é a máscara de pestanas. Não sei se também vos aconteceu isso com esta máscara de pestanas.
mas a mim aconteceu. E agora com a borla, só para tirar qualquer demarcação que tenha, portanto não estou a colocar pó. A borla acaba por integrar a base e tirar o excesso de luminosidade que a base tem, que é 3 em 1, que dá para bochechinhas, lábios e olhos. Vamos usá-lo, ele é da Kiko, mas, gente, estes sticks existe em montes de marcas, ok? Montes de marcas. E ele foi de uma edição limitada, mas agora até na edição que está atualmente acho que tem um blush em stick. Integro bem, porque eu depois vou usar outro blush, mas este blush é assim um rosadinho muito bonito. E aqui também, onde coloquei, estão a ver? E vou dar logo ali um toquezinho. Portanto, o blush já está. O que é que eu vou fazer? Vou fazer a sobrancelha e vou usar este produtinho em pó da Essence. Quando comecei o canal, usava muito os produtinhos em pó. Depois comecei-me a habituar aos lápis e nunca mais voltei ao produto em pó de sobrancelha. É fases, né? Dos produtos, mas gosto. E para fixar o da Maybelline. Agora para fixar o blush da Lancôme, também foi de edição limitada, ele é assim, muito bonito, um rosado muito bonito. E vou fixar, passo também pela pálpebra. Isto vai durar todo o dia, ok? É que às vezes eu chego ao final do dia e tenho a maquilhagem quase que perfeita e às vezes dizem como é que eu consigo. Primeiro, eu uso sempre uma boa preparação de pele. Faço sempre uma boa preparação de pele. Hoje não usei primer porque estou a usar uma base luminosa. Quando não uso base luminosa, eu uso primer. Depois, o facto de usar um produto em creme e logo de seguida fazer a utilização de outro produto, mas em pó, faz com que o que estava por baixo não saia e dá este aspecto, ok? Bastante bonito, bastante luminoso. Agora, vou fixar tudo com o fixante de maquilhagem. Antes disso, vou voltar aqui à minha pálpebra com o que resta no pincel, ok?
é o da Maybelline. Vou utilizar uma sombrinha, mas é só para dar aqui um toque na pálpebra móvel. Esta é da It Style. Alguém que me diga desse lado se sabem o que é que aconteceu à It Style. Fecharam as lojas, não fecharam as lojas. Não, o site online, o site deles está bem estranho. Alguém me diga. Sombra em creme da Essence é 01 Rose. E vou utilizar, ela é mesmo um rosa parecido com o meu casaco. Assim. E primeiro reparto com o pincel. Estas sombras são fixas. Eu não coloquei primer porque elas realmente são fixas, ok? Portanto, não existe... E eu tenho pálpebra oleosa, mas estas sombras, tanto estas como as últimas da Catrice, são muito boas. E agora com o dedo vou tipo prensar o próprio produto que coloquei. Duas sombras. Esta é da Kiko Milano, que foi de uma edição limitada. Eu vou fazer aqui swatches para vocês verem. É um rosadinho aí, quase que nem aparece. Sim, estão a ver? Que foi de uma edição limitada, mas existem muito semelhante, uma muito semelhante na linha regular da Kiko, aquelas que são da ondinha, que podem ser usadas tanto secas como molhadas. Existe uma muito semelhante. E esta da Belle hipoalergénico, que está à venda atualmente e vende-se na Primor ou na Maki Beauty, e elas são muito semelhantes. Estão a ver? Esta é da Kiko, esta é da Belle, e elas são muito semelhantes. A da Belle tem um fundozinho acastanhado, às vezes até parece que ela é holográfica, mas eu vou usar a da Kiko. Também há uma da Maybelline. A da Kiko eu faço isto por cima da sombra em creme. E estas sombras, escusado será dizer que só vão sair quando vocês desmaquilharem. Ok? Porque é uma sombra em creme de longa duração e ao colocarem uma sombra em pó por cima, elas não vão a lado nenhum. Mantêm-se perfeitas, ok? O olho praticamente está feito, vou só usar um pouco de lápis, e este é daqui com o 04, que existe à venda neste momento. Vou só usar aqui, fazer aqui um puxadinho, para lhe dar um pouco mais de dimensão aqui junto das pestanas. É só mesmo uma coisinha de nada. Este lápis é muito bonito. É um castanho com fundo bordô. Eu enganei-me a comprar, que eles estavam com uma promoção de olhos, que era leve 3, pago 2. E eu enganei-me e trouxe um lápis de olhos que eu já tinha. Fui lá e troquei. E o que é que eu trouxe? Novamente este. Porque é um lápis que eu uso muito.
São lápis à prova d'água, são fixos. Portanto, eles secam e não se movem. E eu utilizo tanto na linha d'água como para fazer eyeliner. Vou colocar um pouquinho rente às pestanas inferiores, mas muito pouco. Só para dar ali a ligação ao de cima. E esfumo com o próprio pincel que vem o aplicador que vem na... E agora com o lápis da Benefit. Eu ontem usei este da Catrice, mas já não existe à venda nesta versão. Tem uma nova, mas este da Benefit existe. E então vou utilizá-lo aqui para iluminar o arco e esbater um pouquinho. Acabo por levantar um pouco mais a sobrancelha e vou utilizá-lo aqui assim. Como ele é rosado, integra muito bem ali no olhito. Bom, máscara de pestanas. Mas vou utilizar o primer da Essence. O blush em creme, o blush em pó. Ao colocarem na pálpebra ele fica divinal. E depois utilizarem a sombra em creme e mais nada. Vou utilizar o mesmo lápis, o número 4 da Kiko, na linha d'água superior. E a máscara de pestanas que eu vou usar é esta, a Body da Maybelline. Mas vou ter que utilizar à prova d'água da Catrice, a por volume, porque ela fica-me toda na olheira. Mesmo eu às vezes com este corretor não fixo com pó, e aqui há dias eu tinha isto tudo negro. Portanto, eu ao longo do dia tenho tendência, assim como grande parte das pessoas, a ficar com olheira. E acabei por ficar com mais olheira porque passou para a minha pele. Da Body, não sei se isso acontece com vocês. E então, eu até gosto da máscara, mas tem sido a que eu tenho usado, portanto tirei este mês, quando este vídeo for para o ar já é se cá mês seguinte, mas tirei para a caixinha do mês de março, não é? Mas pronto, resolve-se com o facto de usar uma à prova d'água, neste caso é o da Catrice. Depois queria-vos mostrar, porque às vezes não querem sombras soltas, já vos mostro uma paleta que existe à venda. Desta da Puro Volume da Catrice, que é à prova de água. Portanto, faço a utilização das duas. A da Zoeva, e é
Together We Shine. E esta paleta tem exatamente os tons que eu utilizei. Tem o rosa clarinho, tem este tom de rosa, outras tonalidades um pouco mais intensas, mas esta paleta é muito versátil para quem gosta de rosas. Há outras, mas esta tem ali o facto de ter, e depois tem uma data de mates. Eu ontem até utilizei, onde é que está o pincel? Este pincel, fui aqui à sombra castanha mais escura e intensifiquei o eyeliner. Não é um eyeliner, é apenas aquele rabiscozinho. E depois vim com o que restava rente às pestanas inferiores, porque este castanho é maravilhoso. É uma questão de jogo, estão a ver? Mas se gostam, a Zoeva neste momento vende-se na Douglas, para além do site da Zoeva, claro. Mas esta é uma paleta que eu gosto muito, e quando ando na fase dos rosados recorro muito a ela. Utilizar novamente o stick da Kiko, porque ele também dá para lábios, mas não, vou utilizar dois produtos, um da Rimmel e portanto o batom é da Rimmel e o lápis é da Mina. O lápis é o 310. O batom é da Rimmel, como eu disse, e é um batom cremoso e é um rosa velho. Como coloquei o lápis por baixo, ele vai acabar por aguentar um pouco mais, apesar de ser cremoso, ele vai aguentar um pouco mais. Foi este o look de hoje. Um tonzinho rosado, está tudo monocromático, e que dá aqui um up quase que instantâneo ao rosto. Vou-vos aproximar a câmera para verem como ficou. Como eu disse, adaptem àquilo que têm, não necessitam de ir comprar. Até porque, como eu disse, grande parte das coisas que eu utilizei hoje são coisas que já não existem à venda e que não é por isso que eu vou deixar de usar. Comprei, gastei o dinheiro, gosto delas, portanto vou continuar a usá-las. Às vezes é mais difícil fazer este género de vídeos porque eu não estou a comparar sempre as coisas que saem. Compro alguma coisa que me chama a atenção, como foi as sombras da Essence, mas pouco mais do que isso, porque eu tenho muita coisa. E fazer vídeos com base em novidades, não é esse o estilo de canal que eu tenho, como vocês sabem. Eu compro aquilo que gosto e que, no fundo, se adequa às minhas necessidades, ok? Este é um look
que eu gosto imenso de usar. Ontem usei e acho que até faz assim um ar de menina inocente. E um look também muito jovial, inocente, como eu disse, e que melhora imenso a aparência, dá uma aparência jovem, ok? E eu acho que isso nos dias de hoje é muito importante que saibamos como nos sinta-nos melhor. E é este o look. Espero que tenham gostado. Encontramos-nos no próximo vídeo. Um beijo no vosso coração.